Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui. E não faz muito tempo que eu fiz um vídeo sobre esse assunto, falando que eu estava preocupado com o Pokémon Scarlet e Violet e queria regredir na mecânica de captura. Pois é, infelizmente, né, eu estava correto, cara. A captura de Pokémon Scarlet e Violet, que sai agora 18 de novembro, volta para aquela sua fórmula clássica, né? E mais, vamos falar também da parte gráfica, que é um assunto que sempre está insistindo na comunidade. Se segura na cadeira então e bora pro vídeo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E sextou, meus amigos! Sextou de Pokémon Scarlet e Violet chegando. Aliás, parabéns Felipe aí, ele é membro aqui do canal e ele ganhou a mídia física, tá? A gente fez um sorteio de Pokémon Scarlet e Violet e o Felipe do canal Minuto Divertido Game, que apoia aqui como membro, ganhou e já vai receber aí. Eu vou tentar fazer de tudo para ele receber no Day 1. Dia 18 aí a mídia física. Parabéns, Fê. Só para dar um contexto assim rapidinho sobre o que eu tô falando, as 2 semanas atrás eu fiz um vídeo, né, de Pokémon Scarlet e Violet comentando um pouquinho sobre o trailer, né? E lá no trailer eu percebi que tinha alguns detalhes assim, né, que deixava ver que o sistema de captura é aquele clássico da franquia e não como era em Pokémon Legends Arceus. Como que é o sistema clássico, né? O Pokémon tá lá no matinho e você não consegue capturá-lo se você não entrar em uma batalha. Você não consegue, como é no anime, jogar Pokébola à distância e capturar o Pokémon, né? Ou simplesmente jogar o Pokémon para batalhar e andar e tal. Não. O sistema clássico você tem que encostar no Pokémon, há uma transição de tela e a batalha começa, tá? É uma transição só, não é também o fim do mundo. Porém, para quem gosta de capturar muitos e muitos Pokémons, acaba assim se tornando um processo um pouco maçante, né? Assim, a gente não iria reclamar sobre isso, né? Principalmente eu, se a própria Game Freak não tivesse solucionado isso em Pokémon Legends Arceus, já que o sistema de captura é tão delícia naquele jogo. Em Pokémon Legends Arceus, o sistema de captura funciona assim. O Pokémon está passando na sua frente, você tem algumas opções. Você pode jogar uma comida para distrair ele, você pode jogar Pokébola na cabeça dele para tentar capturar, você pode entrar numa batalha sem transição de tela para enfraquecer e depois capturar. Então, você deixa o jogador escolher. Eu sei, Pokémon Legends Arceus tem o foco em captura. Esse Pokémon novo, ele está na linha principal de Pokémon. O Legends Arceus diz a Game Freak que é um spin-off. Então, eles têm sempre esse pano na manga, né? Essa carta na manga, melhor dizendo, para falar assim, ó, se não deu certo é o spin-off, se deu certo você que interpreta aí, né? Mas, oficialmente falando, Pokémon Legends Arceus se tratava de um spin-off, né? Mas não é bobagem minha querer que o sistema de captura também fosse para a linha principal, porque, cara, praticamente, se vocês forem ver o trailer, e vou deixar passando enquanto eu tô falando aqui, todo o restante das mecânicas de Legends Arceus foi para Pokémon Scarlet e Violet. Tudo foi. O mundo aberto, né, que antes era semi-aberto em Legends Arceus, agora é aberto. Os veículos, né, o campo, assim, os Pokémons passeando, todo o DNA de Legends Arceus está em Pokémon Scarlet e Violet. Menos esse sistema de captura. Mas tá bom, né, pessoal? Falando assim, parece que eu tô hateando demais o jogo. Não é a minha intenção. Tá sensacional Scarlet e Violet, vou comprar. E assim, tem até o sistema de multiplayer, uma coisa que não tinha em Legends Arceus também. É esse sistema de multiplayer que vai estar sensacional, porque você consegue jogar até com 4 amigos a campanha principal. Isso é muito inédito na franquia e para Pokémon combina demais. Bom, sobre essa parte era isso, né? Deixo aqui a minha indignação. Eu acho que poderiam ter feito, né? Sim, a parte de captura como era em Legends Arceus, mas não estragou o jogo. Só essa mecânica que eu acho que sim, regrediu um pouquinho, mas de resto o jogo tá sensacional. Falando um pouquinho da parte gráfica agora, que é uma coisa que
insiste em martelar, né, na comunidade e insiste assim em sempre perdurar quando se trata de Game Freak, né? Esquece Nintendo um pouco e vamos falar de Game Freak com esse novo Pokémon, porque são quase como se fossem coisas à parte, tá? Algumas coisas a gente pode culpar e elogiar a Nintendo, mas aqui a gente tem que falar especificamente de Pokémon Company e Game Freak. Então vamos lá, editor, divide a tela comigo aí para o pessoal ver mais um pouquinho do jogo. A parte gráfica é essa aí que vocês estão vendo, né? Tá bonito, os gráficos estão mais saturados, né? Mais brilhantes, mas a gente percebe sim que as texturas estão um pouco baixas, né? Ali das coisinhas ali, as texturas estão um pouco baixas. Agora, a minha opinião é assim, eu não me importo. Sinceramente, Rafa, você tá dizendo que gráficos não importam? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que para minha diversão, especificamente para Pokémon, essa parte de uma textura mais feia, um chão mais feia, para mim não interfere na minha gameplay. Ah, Rafael, mas isso é óbvio. Gráfico nunca vai interferir na gameplay desde que o desempenho esteja ok. Não necessariamente. Tem gente que se incomoda tanto visualmente que não consegue jogar. Ou seja, o gráfico interfere diretamente na gameplay daquela pessoa, ainda que de forma indireta. Não sei se deu para entender, né? Mas para mim não. Para mim essa árvore que é mais feia, esse chão que é mais feia, se os FPS se mantêm, se o desempenho, frame rate se mantém estáveis, como são as reviews ali, que eu vi que já falaram, né? O PH mesmo, ele confirmou, ele falou, olha, o desempenho tá muito bom, não tem quedas, ele já jogou, né, de forma antecipada o PH, e tá tudo bem. Então para mim isso é importante. E eu tô muito focado nos fatos positivos desse jogo que vai ter. Como eu disse, né? O fato dele ser finalmente mundo aberto e livre, com 3 histórias para você escolher, né? Os ginásios clássicos ali e tal, e mais, esse multiplayer tá prometendo. Então, são coisas que para a franquia Pokémon são muito importantes. E lembra que a gente tá saindo aí de uma coisa que era no portátil, gente, que era a visão isométrica lá, os pixelzinhos, e não era isso assim que... Não é que não importavam, importavam, mas não era isso que definia a máxima diversão para Pokémon, tá? Nunca foi. Games também se trata de gráficos, mas é ali complementar, não é a cereja do bolo, pelo menos para Pokémon, tá? Vou dar exemplos assim de coisas mais primordiais em Pokémon. Por exemplo, essa mecânica nova de cristalizar, é importante que ela esteja extremamente equilibrada, né, para que não quebre o jogo. Isso é mais importante, por exemplo, que os gráficos do jogo, se tratando da franquia Pokémon, né? É interessante que o online esteja estável, que não caia durante a partida com os amigos. É interessante também que tenham itens novos, mas que não quebrem o jogo. Então, tem bastante coisa para Pokémon Company se preocupar antes do gráfico. Mas a gente percebe que está evoluindo aos poucos, né? Esse último trailer, estava até assistindo o vídeo do Coelho no Japão, ele fala lá, cara, como evoluiu esse último trailer pro outro, né? E ele faz até um comparativo mostrando ali a água, mostrando que tem mais detalhes que nesse último trailer que a Pokémon Company soltou com relação aos primeiros lá atrás. Então tá melhorando e assim, é uma evolução. Mas era isso, amigos, já falei bastante, né? Amanhã, sábado, sem falta, vai ter a live, sábado passado não teve. Esse sábado vai ter, porque a gente precisa falar mais de Pokémon e precisamos falar sobre Bayonetta, tá? Tô jogando, é um jogão maravilhoso, redondinho, acima da média. Tem algumas coisinhas que eu quero pontuar, mas vou deixar pro sábado. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história de Pokémon e te vejo amanhã. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, um beijo no coração, lembre-se sempre, tamo rico. Não esquece de deixar o like, hein? Fui!